Oi. Boa noite. Paz seja convosco. Não tá dando certo, acho. Ju, tu tá ouvindo, tá online aí, porque eu não tô conseguindo receber as mensagens. Ah, agora sim, Felipe, oi, tá ok. Ah, tá, e a imagem tá certa? Tá correta? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Então, né, oficialmente boa noite, paz seja convosco, né? Estamos aqui juntamente com o pastor, né? Transmitindo mais uma vez a palavra de Deus a todos vocês que estão aí. Amém? E nós queremos começar esse momento com uma oração, né? Para que a gente possa trazer um pouquinho daquilo que Deus tem para nós nessa noite, que é a palavra de Deus. Amém? Você que está aí na sua casa, né? Se puder, se tiver alguém do teu lado, puder dar as mãos, né? Para que a gente possa fazer uma oração. A Mara de Florianópolis, Mara, Deus abençoe. A Cida, né? De São Francisco, Deus abençoe também. A mãe da Mara, o Sandro, né? Deus abençoe Sandro, saudades de todo esse povo aí, né? Amém. A pastora Ivanilde, que já passou ali também, né? Deus abençoe a todos vocês. Vamos sair do Face depois. Amém? Vamos lá. Então vamos orar juntos, vamos fazer uma oração para que Deus venha falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Vamos lá, o pastor pode fazer essa oração inicial para nós, pastor? Fazendo favor? Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Sim, te exaltamos por estar na tua presença, Obrigada, Senhor diante da Jesus. tua palavra. Aleluia, E que nesta Pai. noite o teu Espírito Santo venha sobre Sim, meu nossas Pai, vidas, confirma, sobre Senhor os nossos Jesus. corações, Em nome de Jesus, sobre a vida Pai. de cada pessoa, de cada Verdade, família meu Deus. que está nesta noite conectado Aleluia, com a Jesus. gente, na tua presença. Confirma, Senhor. Que o Senhor venha derramar o Espírito Em nome Santo, a de sua Jesus, graça, Pai. força e poder. Confirma, Senhor. Que venha manifestar a tua glória, trazendo meu Deus. cura, Nós te libertação, pedimos, Pai. alegria e prosperidade Em para nome esta de casa, Jesus, para essa Pai. família. Confirma, que tu venhas Senhor. falar aos nossos corações de Aleluia. uma forma tremenda Sim, meu Deus, e nós poderosa, precisamos, Senhor. exortando, ensinando nome e de edificando. Jesus, Pai. Nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Pai. Amém. Amém, amados? A Maria, a Nise, né, o Nelson. Deus abençoe a todos vocês. A Terezinha, né, esposa do Sandro. Então, amados, eu vou compartilhar com vocês essa noite uma palavra que Deus primeiro ministrou ao meu coração, né? E depois, com certeza, vai estar, na medida do possível, ministrando ao coração de vocês. Então, assim, o texto base para a nossa palavra de hoje está lá no livro de João. O capítulo é o 14 e o versículo é o 6. Se você puder acompanhar aí na tua casa a leitura, nós vamos aqui fazer uma live mais próximo do natural possível, né? Mãe. Então, estamos aprendendo um pouco de cada, né? Um pouco a cada dia e estamos nos aperfeiçoando. Amém? Então, livro de João, capítulo 14 e o versículo é o 6. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Amém, amados? Então, nós vamos compartilhar um pouquinho nessa noite sobre a palavra de Deus, né? Sobre aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas através desse texto. É um texto bem conhecido, né? Talvez você já ouviu algumas pregações sobre ele, você já meditou, até já fez devocional sobre ele. Mas eu creio que nós temos que tomar posse da palavra de Deus quando ela diz que ela se renova todas as manhãs. Amém? E eu creio que indiferente de que você já tenha escutado ou não, algo de novo hoje nós vamos aprender juntos.
E eu queria começar da seguinte maneira. Se você puder aí na tua casa, que você pudesse fechar os teus olhos e por uma fração de segundos você pudesse refletir sobre essa pergunta. E quem sabe se ela vem uma resposta. Seria assim: quem é Jesus? Se de repente alguém te perguntasse quem é Jesus, claro que você pode dar uma resposta baseada na palavra de Deus, com um versículo, né? Dizendo como nós vemos aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não, nesse momento eu gostaria que você pudesse responder com as tuas próprias palavras para você mesmo. Quem é Jesus? E você pudesse então fechar os teus olhos e refletir a respeito disso. Vamos lá? Por alguns minutos, alguns segundos, você pudesse refletir e trazer essa resposta para dentro de você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E sobre essa pergunta, Deus ministrou no meu coração alguns pontos, né? Que nós juntos vamos tentar descobrir nessa live uma resposta para essa pergunta. O tempo que nós estamos passando, ele é bombardeado por perguntas, né? Principalmente para nós que somos cristãos, né? Que cremos em Cristo Jesus. Nós nos perguntamos, onde ele está? Por que ele, de repente, ele não está fazendo nada? Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Será até mesmo que ele não se importa com o que está acontecendo? Ou em algum momento a gente pode até perguntar assim: eu posso mesmo ainda, ou eu consigo ainda confiar em Jesus? São perguntas, amados, que nós temos feito e eu creio que não é na minha vida e nem na vida do pastor, mas muitas pessoas têm se questionado a respeito de tudo que está acontecendo. E aqueles que de repente até ouvem falar de Jesus de uma certa maneira, até se perguntam, mas e quem foi Jesus, né? Que tanto esse povo fala, que tanto esse povo defende, que tanto esse povo clama, né? Quem foi Jesus? Ele foi um professor, ele foi um poeta, ele foi um bom homem, um revolucionário, ele foi aquele que curou. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? É uma pergunta que nós queremos encontrar uma resposta juntos nessa noite. E nos tempos da igreja primitiva, né, lá no período em que Jesus passou pela terra, ele já provocava essas perguntas. Essas perguntas elas já eram latentes na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. E eles passavam por momentos de lutas e dificuldades como eu e você passamos todos os dias. Eu acredito que lá, por exemplo, eu estou completando esse ano 8 anos de conversão. E uma das minhas primeiras perguntas foi, quem é Jesus? Porque eu tinha conhecido ele de uma maneira, né? Ele foi me apresentado de uma maneira. Mas eu via aquele povo tão fervoroso, adorando ali, exaltando, glorificando o nome dele de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Então tudo aquilo para mim era novidade. E no meu particular eu me perguntava, mas meu Deus, quem é esse Jesus, né? Parece que ele é diferente daquele que eu já conheci. E parece que ele não é o mesmo, parece que não estão falando da mesma pessoa. Essa era a sensação que eu tinha. Porque há anos eu conhecia e ouvia falar de Jesus e de repente eu vou num lugar, entro numa igreja, entro num culto e eu vejo ali pessoas falando de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha escutado falar antes, né? E de repente eu tô trazendo isso hoje, no dia de hoje, para a gente refletir justamente por tudo que está acontecendo. Né? Porque todos os dias a gente é bombardeado de informações de todos os lados, né, pastor? Através de jornal, através de mensagens que chegam pela rede social, através de uma conversa, a todo momento a gente é bombardeado de informações.
E a gente não sabe a quem confiar e quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Quem está trazendo uma resposta para nós que nós podemos confiar e nos apegar a ela, ou quem está falando qualquer coisa, inventando qualquer coisa só para dizer, eu tenho uma resposta diferente. E eu creio, amados, que quando a gente encontrou Jesus pela primeira vez, nós estávamos exatamente assim. Nós estávamos perdidos, sem ter em quem confiar e quem realmente estava falando a verdade, né? Porque eu creio que tanto eu como você, como pastor, né? Nós chegamos na igreja em busca de uma resposta. Seja ela qual for, nós chegamos em busca de uma resposta para todas as nossas perguntas. Então, naquele tempo, as pessoas já ficavam se perguntando, mas quem é esse homem que por onde passa arrasta multidões? Quem é esse Jesus que todo mundo fala que está fazendo milagre, que isso e aquilo e aquele outro? Então as pessoas, elas se perguntavam como nós nos perguntamos nos dias de hoje. E eu creio assim, amados, que naquele tempo, Jesus, né, eu quero aqui trazer aquele tempo com um paralelo dos dias de hoje que nós estamos vivendo. Eu creio que naquele tempo e nos dias de hoje, Jesus ele foi muito mais do que apenas um bom homem. Como eu já ouvi respostas na rua quando eu fui evangelizar de repente uma pessoa e ela disse, Jesus é um bom homem, ele é bom, Deus é amor, e eles dão essas respostas vagas, né? Resposta de alguns momentos que eles experimentaram a sua fé em Deus. E Jesus, no tempo da igreja primitiva, quando ele estava lá com aquele povo, ele provou de todas as formas que ele nos amou, né? E que ele amava aquele povo e que ele veio para trazer o amor. Ele curou, ele libertou, ele ressuscitou alguém que amamos, como ali nós temos o exemplo de Lázaro. E enquanto eu estava escrevendo algumas coisas aqui, me veio ao coração assim, eu poderia imaginar por um instante uma mãe, né, ouvindo de um médico, ele falando assim, eu não sei como te explicar, eu não sei o que aconteceu, como aconteceu, mas algo aconteceu. E aí a mãe que tem a fé, né, o pai que tem a fé, de repente olha e vê ali um milagre diante dos seus olhos, né? Eu vejo como um exemplo assim, a mãe tá lá e o médico veio e deu o diagnóstico, o teu filho, infelizmente nós perdemos. Nós fizemos tudo o que nós podíamos e nós perdemos ele. E num piscar de olhos, né, de repente, algum tempo logo após, o mesmo médico vem e ele diz, olha para o pai, ele olha para a mãe, né? E ele diz, eu não sei o que aconteceu, eu não sei te explicar. E aí aquela criança, aquele filho, aquela filha muito amada, ela volta à vida. Eu estou aqui conjecturando junto com a história de Lázaro, que, em outras palavras, esse Jesus que nós nos perguntamos quem é, ele se importa com a nossa dor. Ele se importa sim com o que nós estamos passando. Ele se importa sim com o que está acontecendo com a humanidade. Ele se importa sim com a minha dor e com a tua dor. Então, naquela época ali, o povo pôde experimentar o milagre de Lázaro, e depois que Lázaro ressuscitou, muitos vieram até a casa de Lázaro. Uns para ver se realmente era verdade o que o povo estava falando, que ele havia ressuscitado. Outros vieram para ver quem era esse Jesus que todo mundo falava. E depois disso, uns passaram a crer verdadeiramente em Cristo Jesus por causa do milagre da ressurreição. E outros, simplesmente indiferente, né, continuaram na sua vida como um dia após o outro e continuaram nos seus deleites e pecados. Jesus também expulsou demônios. Ele proveu alimento quando não tinha e quando não tinha fé, né? Quando ninguém mais tinha fé, apareceu ali André e falou, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o resto do povo que estava ao redor dele já não tinha fé, né? Ou nem sabia o que era a fé em Jesus. E Jesus
sem demoras, fez a multiplicação dos pães e dos peixes e fez ali o milagre do alimento, que nós chamamos da provisão de Deus, né? Jesus também ele trouxe salvação para a casa de Zaqueu. Ele falou, né? Hoje mesmo entrou salvação na tua casa, né? Ele disse que ele ia jantar com Lázaro, ele ia entrar na casa de Lázaro, e então a salvação estava entrando na casa dele. Assim como ela entrou um dia na minha casa, na minha vida. Amém? Quando eu e você aceitamos a Jesus lá atrás, há pouco tempo, há muito tempo, a partir daquele momento, a salvação entrou na nossa casa. E aí ele concretizou esse plano de salvação na cruz, né? Quando ele olhou para o Pai e ele disse, está consumado. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais o que possa ser feito, não tem mais o que possa ser mudado, a não ser aceitar esse plano perfeito de salvação. E mesmo assim, muitos ainda continuaram se perguntando sobre ele. Eu fico assim por um momento imaginando que nós não vemos Jesus, né, como eu estou vendo aqui o pastor, e nós conseguimos crer em todo o plano de perfeição que existe na palavra de Deus. Eu imagino aquele povo, como eu dei o exemplo de Lázaro ali, vendo tudo que estava acontecendo diante dos seus olhos, e mesmo assim preferiu ficar indiferente e não confiar em Jesus, e não prosseguir em conhecer quem é Jesus, e nem querer conhecer quem era aquele homem que tantas coisas, milagres, prodígios e maravilhas estava fazendo. Então, mesmo Jesus estando diante daquele povo incrédulo, ele continuou fazendo. Ele continuou fazendo tudo o que ele podia e o que o povo necessitava para provar o seu amor, para provar pelo que ele veio à terra, né? Para nos amar. E eu volto a te perguntar, quem é Jesus? Eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? Eu fiz essa pergunta para o pastor, né? E ele também me respondeu assim, porque nós somos humanos, né? O nosso automático, ele respondeu pela palavra. Ah, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele respondeu, né? Jesus é a ressurreição e tal. E aí eu falei assim, não, bem, eu quero que tu me responda quem é Jesus para ti. Para o teu particular, quem é Jesus para ti? Ele é o que a palavra diz, amém, mas isso já está escrito, foi inspirado por homens, né? Por Deus, a homens para eles escreverem. Mas eu te pergunto aí na tua casa, quem é Jesus para você quando você vai lá e se olha no espelho e você pode se responder? Ah, mas pastora, Jesus sou eu, né? É aquele que curou, que libertou, que fez tudo isso que a pastora comentou ali. Amém, ele fez tudo isso. E ele continua fazendo. Porque lá em Hebreus, né? Ele diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, os mesmos milagres que ele cumpriu quando ele esteve aqui na terra, em pessoa, em forma de homem, é possível ele realizar nos dias de hoje. Amém? Através da minha e da tua vida, da nossa vida. E aí, né, para nós encaminharmos para a reta final dessa palavra, Jesus é a figura central da Bíblia, da palavra de Deus. Depois dele, o mundo nunca mais seria igual e nunca mais foi igual. Como nós lemos lá em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele viveu como homem para nos mostrar o caminho para Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos pecados. Jesus morreu por nossos pecados, mas ele não ficou morto, aleluia, ele ressuscitou. Agora todos que creem em Jesus, que crerem em Jesus, podem ter a vida eterna. Jesus, ele redirecionou a história da humanidade com a vida. Jesus é maior do que qualquer pandemia do mundo que possa acontecer. A maior descoberta que o homem possa fazer e realizar na terra, mesmo assim, não vai se comparar à descoberta que eu e você um dia fizemos, que é o plano de salvação, o plano perfeito de salvação através de Jesus. Então é esse tipo de resposta que eu gostaria que você refletisse nesta noite.
que Jesus, ele vai além, muito além de tudo que está acontecendo. Eu não estou aqui dizendo que é para você fingir que nada está acontecendo, não é tão simples assim. Como a gente tem falado, né, pastor? Enfrentar tudo isso como, eu sou crente, nada vai me abalar, nada vai me abater. Eu sei que a palavra de Deus nos diz isso, né? Eu sei que a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu quero refletir com você quem é Jesus além de tudo isso. Porque nós não podemos resumir Ele na cura dessa pandemia. Nós não podemos resumir Ele em voltar a ter cultos normal na igreja. Nós não podemos resumir quem é Jesus num antídoto que venha resolver o problema da humanidade. Se você parar para prestar atenção, isso que está acontecendo está mexendo com toda a estrutura, com o sistema da humanidade. E a maioria está correndo de um lado para o outro, se debatendo de um lado para o outro. As pessoas estão aflitas, estão preocupadas, estão, meu Deus, angustiadas. O que será de nós? E eu quero dizer nessa noite com toda a minha fé e com toda a minha certeza. O amor de Deus, Ele é maior do que tudo isso. O amor de Deus, Ele é maior do que tudo isso. Ele vai além de tudo isso que está acontecendo, do que nós estamos passando. Eu e o pastor, nós ficamos aqui às vezes em casa e a rua às vezes tem movimento e às vezes não. E nem um dia é normal como o outro, né? Tem dia que a gente mexe na casa, faz o serviço e tal, e tem dia que a gente realmente não tem o que fazer. E aí a gente começa a parar para pensar e lembrar de momentos que já passaram e momentos que estamos passando e o que vai ser daqui para frente. E eu creio que com você também é assim na tua casa no dia a dia. E nesses últimos dias Deus tem me levado a refletir sobre isso. Quem é Jesus? Né? Até eu estava lendo ali e me veio uma frase que estava escrita assim no livro que eu estava ali lendo. Ele poderia ter vivido acima de nós e sem nós, longe de nós, mas ele não o fez. Ele preferiu viver entre nós. Quando eu li isso, eu comecei a contemplar realmente quem é Jesus na minha vida. E eu pensei, nossa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que eu vou falar hoje à noite. E Jesus, amados, conforme as histórias que nós lemos ali, ele se tornou-se amigo do pecador. Amigo no sentido de que assim, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Eu não estou dizendo agora, pode pecar que Jesus é amor e está tudo certo. Não. Eu estou te dizendo, em outras palavras, que todo esse tempo que nós estamos tendo dentro de casa, no nosso conforto, para a gente parar e refletir sobre a nossa vida com Deus. E aproveitar o máximo que a gente puder todos os instantes para alinhar a nossa vida com Deus. E não fazer como o povo lá do Egito, né, que Deus deu uma oportunidade para eles de herdarem a terra prometida, deles saírem daquele tempo de crise que eles estavam vivendo, e eles, ao invés de prosseguir para o alvo, né, fitar os olhos no propósito que era a terra prometida, eles ficaram dando voltas, murmurando, reclamando, murmurando e reclamando. E talvez a humanidade hoje, ela está fazendo isso. Talvez a humanidade, nós cristãos que já temos a verdade e a vida, a verdade que nos liberta, nós estamos fazendo isso, nós estamos dando voltas e voltas ao redor dessa situação que estamos passando. Quando na verdade nós temos que fitar os nossos olhos na eternidade. Porque lá em João 3,16 diz bem claro o nosso dilema de vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então quer dizer que
perecer aqui na terra, tanto faz, o que importa é a vida eterna. Porque se nós cremos em Jesus, nós não vamos perecer. Ei, nós não vamos perecer. Pode o mundo estar de cabeça para baixo, pode estar essa pandemia virada do jeito que está, sem controle, as autoridades não têm controle. Eles dizem que tem, mas nós sabemos que na realidade, no fundo, eles não têm. Eles querem nos passar uma imagem de que tem o controle, que está tudo bem, mas na verdade nós não sabemos o que está acontecendo. Eles passam para nós o que eles querem passar, mas não o que nós verdadeiramente precisamos saber. Então por isso, amados, que eu quero falar com vocês a respeito disso. Não importa o que esteja acontecendo, importa que a gente esteja fitado os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele era o que é, o que há e o que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é a palavra viva. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, por isso que eu disse que Jesus se tornou amigo do pecador. Agora eu posso pecar e eu tenho um amigo aonde eu possa confessar, entregar a minha dificuldade para Ele, abandonar, fazer uma oração e falar: Senhor, me ajuda. Eu não consigo, mas se Tu me ajudar, eu vou conseguir. Então, se a gente ficar vendo notícias e notícias, nós vamos estar alimentando a nossa alma com o quê? Com notícias que não vão nos levar para a eternidade. Muito pelo contrário, elas podem até nos afastar da eternidade. Agora, se você procurar fitar os teus olhos em Jesus, a nossa eternidade ela pode estar garantida. Jesus, ele tocou quando os outros se afastaram. Ele suportou quando os outros desistiram. Aleluia! Quantas pessoas já desistiram de mim nessa vida? Quantas pessoas você sabe que já desistiu de você por muito menos ao longo da tua vida nessa terra? Quantas pessoas olharam para você e pensaram assim: eu não quero mais, eu não dou conta, não tô mais nem aí. E Ele continua do nosso lado. Ele continua dizendo: eu estou aqui, filho amado, filha amada, eu estou aqui. Então, a vida de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança, ela é uma mensagem de misericórdia. Ela é uma mensagem de amor, ela é uma mensagem solidária, ela é uma mensagem que mata a fome, que mata a sede, que alimenta o espírito, que alimenta a alma. Como eu disse, eu volto a dizer, não é fácil passar pelos dias que estamos passando, não é fácil. A nossa natureza humana não consegue suportar. Imagine a grande tribulação. Imagine o que virá, né? Como diz a palavra lá de Deus lá em Mateus, o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Eu não quero imaginar como que é o fim. Porque eu quero muito, eu e você, já estarmos na glória, na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te pergunto, quem é Jesus? Quem é Jesus? Você precisa ter essa resposta mais certa do que nunca dentro de você. E não é só nos dias de culto que está faltando, os dias de culto que nós não podemos ter juntos, cultuarmos a Deus juntos, não. Essa resposta nós temos que ter dentro de casa. Lavando a louça, limpando a casa, fazendo uma comida, conversando com o marido, assistindo um filme, aonde nós estivermos, essa resposta ela tem que estar clara dentro de nós. Quem é Jesus? Ele é o meu amado. Ele é aquele que quando todos desistiram, ele ainda estava lá tentando. Ele é aquele que realizou milagres, prodígios e maravilhas na minha vida. Eu olho para minha filha todos os dias e eu lembro todos os dias que Ele me amou através da vida dela. Ela não é só um milagre de cura, ela é cura sim para a medicina, para o homem na terra, mas para mim ela é a prova viva e real do amor de Deus. Mas ela
não limita o amor dele só na vida dela. Eu não posso limitar o amor de Jesus só na vida dela. Eu olho para o meu esposo e eu vejo o amor de Deus na minha vida. Porque o diabo um dia disse que eu não teria uma família. Ele colocou a minha vida inteira na minha mente, no meu coração, que eu não teria uma família. Porque a minha família, a base, falhou. E hoje eu posso contemplar dentro de casa a minha família com defeitos ou sem defeitos, mas é a minha família. Eu vejo o amor de Deus em todos os lugares. Isso é você fitar os teus olhos em Jesus. E nesses dias, amados, é o que nós temos que procurar, a fazer toda hora, em tempo e fora de tempo. É lembrar a todo momento quem é Jesus. Como que você vai fazer isso? Leia a Bíblia, escute louvor, cante hinos, faça oração, jejue, compartilhe da palavra, se cerque das coisas que são de Deus. Se cerque o tempo inteiro das coisas que são de Deus. Não se preocupe com a informação de quantos estão infectados, de quantos foram curados, se a doença já chegou aqui, se não chegou. Não se preocupe. Apenas creia que o sangue derramado naquela cruz não foi em vão. É para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que crerem. O que faz a diferença é você crer que Ele é real, que Ele existe, que Ele continua sendo um Deus fiel e justo na tua vida. Aí Jesus fala assim ao solitário: ah, mas eu estou me sentindo solitário. Ele fala assim: eu sei o que é isso. Como assim que você sabe, Jesus, o que é ser solitário, o que é ficar solitário? Lembra da cruz? Lembra da cruz? O que ele falou? Todos me abandonaram. Né? Lembra da cruz? Aí o desanimado, ele também diz: eu já passei por isso. Quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele também passou por desânimo. Então qualquer justificativa que a gente venha dar nos dias de hoje: ah, mas eu estou me sentindo sozinho, mas eu estou desanimado, mas eu estou faminto, mas eu estou isso, aquilo, aquele outro. Não importa. Jesus é a resposta de todas as tuas necessidades. Humanas, físicas, espirituais, emocionais e psicológicas. Qual é o tamanho do seu amor? Qual é o tamanho do amor de Jesus? É grande o bastante para alcançar o mundo inteiro. Prova disso é o que estamos vivendo agora. O mundo, as nações sendo abaladas. E ao mesmo tempo, aleluia, mensagens como essa que eu estou passando estão chegando a muitos lugares. O mundo está pegando fogo lá fora, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Está entendendo o amor dele? O mundo está lá fora sendo destruído aos poucos, mas você está aqui, você parou para ouvir sobre o amor dele. E ele está, eu tenho plena convicção disso, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele está entrando aí na tua casa nesse momento e falando do amor dele ao teu coração através dessa palavra. Eu creio que o amor de Jesus está invadindo a tua sala, a tua casa, o teu quarto, o teu particular. E a presença dele está sendo manifestada aí na tua casa. É uma palavra de ânimo. Ei, acorda! Jesus está vivo, mais vivo do que nunca. Domingo passado nós celebramos a ressurreição dele. Eu vou te contar agora a história de um passarinho. Para terminar. Você que pode aí na tua casa, né? Se você conseguir, tem uma canção que nós cantamos muito ela aqui na igreja. Ela é da Heloísa Rosa. E o nome da canção é Quero Voltar. Depois que eu terminar a live, se você conseguir colocar aí, você pode colocar. Para você ouvir e meditar na letra dela. Quando eu conheci essa canção, quem trouxe, né, aqui, eu ouvi a primeira vez foi através da Nise, né, Nise?
que apresentou essa canção para nós aqui. Eu, na época, assim, eu não dei muita bola, assim, em meditar na canção. Mas ao longo do tempo, assim, eu fui ouvindo e fui ouvindo e fui ouvindo. E eu cheguei a uma conclusão. Uau, que letra, né? Que inspiração dessa canção. E se você puder colocar aí na sua casa, eu gostaria que você colocasse e meditasse nela. Tem a história de um passarinho que diz assim, você pode, nesse momento, na verdade, você conseguiu colocar a canção aí para nós encerrarmos? Alguém conseguiu colocar como fundo aí? Eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. É da Heloísa Rosa, Eu Quero Voltar. E essa canção, ela fala de eu quero hoje voltar. Quero sentir outra vez, quero me apaixonar. É isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que voltar ao primeiro amor. E com tanta fé, com tanta convicção, como a gente tinha no começo. Eu me lembro que lá no começo da minha conversão, eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada, não tinha mais pavor de nada. Muito pelo contrário, a cada dia que passava eu tomava mais confiança ainda de continuar. A cada dia que passava eu acreditava mais ainda no amor de Jesus por mim. A cada dia que eu vivia na igreja, nos cultos, nas vigílias, nas pregações, eu confiava um pouco mais na palavra de Deus. E eu quero te convidar a voltar a esse primeiro amor. Sabe aquele amor que você se entrega sem reservas? Que você se entregue para ele nessa noite de uma forma especial. De uma forma que como você de repente nunca se entregou na tua vida. Que você, através dessa mensagem, possa verdadeiramente sentir saudades. Não de cultos que você frequentou, mas saudades da presença dele. Saudades de momento que você não queria mais nada a não ser a presença dele. Saudades de momentos que você abandonava tudo e largava tudo para estar na presença dele, somente estar na presença dele. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E que você imaginasse um passarinho dentro de uma gaiola. E essa gaiola, ela é muito bonita. É uma gaiola muito bonita. É uma gaiola cheia de desenhos, de ramos, toda trabalhada. E dentro dessa gaiola tem um passarinho. E um passarinho lindo, 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 muito lindo. O passarinho mais lindo que você viu em toda a sua vida. Um passarinho cheio de cores, ele não tem uma cor, mas ele é muito colorido, ele tem azul, ele tem roxo, ele tem amarelo, ele tem vermelho. E ele é lindo, a plumagem dele ela é brilhosa, ela é sedosa. É um passarinho que você nunca viu, que você jamais imaginaria contemplar com os teus olhos. E esse passarinho, ele está dentro dessa gaiola. E aí, de repente, nessa mesma cena que você está imaginando, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele abre a porta dessa gaiola. Ele está abrindo a porta. Você pode ouvir o barulho, ele está ouvindo a porta. Ele está abrindo a porta. E agora eu gostaria que você abrisse os teus olhos. Jesus abriu a porta dessa gaiola. E aí, eu te digo assim, tudo pode passar. Tudo pode passar. Mas o amor de Jesus jamais nos deixará. E essa porta da gaiola, aonde você pensou, ela está aberta.
E esse passarinho somos eu e você. Somos eu e você. E nós precisamos decidir se nós queremos sair dessa gaiola e voar e desfrutar de uma eternidade maravilhosa e plena que Ele está preparando para nós. Ou nós vamos continuar dentro dessa gaiola. Porque agora nós já recebemos a palavra de Deus. Então nós estamos cheios de vida, cheios de cor. A nossa plumagem, ela brilha, ela é sedosa. Os nossos olhos brilham. O nosso semblante é transformado. Nós somos transformados em nova criatura. E a gaiola, a porta está aberta. Através da cruz, Jesus abriu a porta. Ele diz lá em Apocalipse 3:23, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é a porta, Ele abriu a porta está aberta. Você quer voar e quer viver a plenitude de Deus, ou você quer continuar trancado dentro dessa gaiola mesmo com a porta aberta, se escondendo atrás de medo, atrás de pânico, atrás de pavor, atrás de notícias falsas, atrás de palavras de derrota, atrás de palavras de desânimo, palavras de confusão, palavras de morte? Quantas palavras de morte a gente tem escutado? E a gente tem que lutar com todas as nossas forças para trazer a vida a essa palavra. Para trazer vida a essa semente que estão lançando em nossa vida. Então eu te convido a ouvir essa canção. E voltar hoje mesmo. Ah, mas eu já aceitei a Jesus. Eu preciso aceitar a Jesus todo dia na minha vida. Porque se eu não fizer isso, eu acho que não tem sentido para mim. Eu sou mesmo apaixonada por Ele e eu não tenho vergonha nenhuma de falar o tanto que eu amo Jesus. Porque só eu sei da onde Ele me tirou, só eu sei quem eu era, só eu sei como eu me sentia, só eu sei a angústia que estava a minha alma. E hoje eu olho para trás e eu posso contemplar tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer na minha vida e através da minha vida. Então que você possa refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui. A porta está aberta e você pode decidir. Afinal de contas, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu compartilhei com vocês, só eu e você é que vamos escolher. É que vamos decidir o que nós vamos fazer. Então eu te pergunto, e eu termino perguntando, quem é Jesus? Quem é Jesus? Você tem uma resposta agora. Amém? Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, né? E ele dá também alguma palavra, algum veredito. E aí nós vamos encerrar. Amém? Glória a Deus. Paz seja convosco, amados. Vocês estão compartilhando com a gente essa live, né? Estamos com saudades de vocês. E cremos no poder do nome de Jesus Cristo, amados. A Bíblia diz em Filipenses 2, 9 e 10 que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do seu nome. Jesus é este nome. Atos 4,12 fala que nem nos céus, nem embaixo da terra, há outro nome na qual nós possamos ser salvos. Não existe uma seta, não existe outro caminho. Ele é o que opera tudo em todos. E isso me traz uma lembrança de Moisés, lá no Egito, quando ele tipificou Jesus Cristo. E olha a diferença que Moisés fez as coisas, os milagres pelo poder de Deus e Jesus pelo seu próprio poder. Moisés tocou no mar e o mar se abriu. Jesus andou sobre o mar.
Moisés tocou no rio Nilo e ele se transformou em sangue. Jesus, ele transformou água em vinho. Moisés teve o seu escape no Egito colocado dentro de um cesto. E Jesus também teve o escape da mão de Herodes para não ser morto aos 2 anos. Foi para o Egito. Então creia neste nome. Porque quando Moisés foi chamado por Deus, ele disse: o que vou dizer ao faraó, quem me enviou? E ele disse: simplesmente diga que o grande eu sou me enviou. O grande eu sou. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o verbo vivo, ele é o advogado fiel, ele é o justo juiz, ele é a cura, ele é o libertador, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus. E nesse espírito, fecha os teus olhos. Aleluia. Nós vamos orar. Porquanto ele disse: tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, crendo, vocês receberão. Creia no milagre dessa noite. Aleluia, Jesus. Que ele está acima de tudo e de todos. Amado Pai Celestial, nesta noite, tua palavra diz em Hebreus 10:19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Cordeiro, pelo novo e vivo caminho que nos dá acesso à tua presença. É dessa forma que adentramos na tua presença, Senhor. Aleluia. Não é por mérito, não é por boas obras, não é pela bondade humana, mas é pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E que neste momento, ó Pai, nós oramos que tu possa tocar em cada vida, adentrar em cada lar, em cada família, fazendo todas as coisas novas. Esta criança, o adolescente, o jovem, o casal, a família, os idosos que estão nesta corrente de oração, ó Pai, sejam poderosamente curados. Porque está escrito: em meu nome curarão os enfermos, em meu nome limparão os leprosos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome ressuscitarão os mortos. E é nesse nome que nós oramos, ó Pai, para que haja milagre, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja milagre, para que haja libertação. Visita agora, Pai, esta casa. Em nome de Jesus. Visita, porque em Jeremias 23:23 tu és Deus de perto e também de Aleluia, longe. Jesus. Visita esse hospital, ó Pai. Confirma, Pai. Visita, Senhor, esse quarto de hotel. É verdade. Visita esse trabalho, Senhor. Nome de Visita Jesus, esta família. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Torna a fazer uma coisa nova e maravilhosa na vida e no coração deste povo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então, amados, era essa palavra que nós tínhamos, né, para compartilhar junto com vocês. Nós cremos que nós precisamos de todos os milagres que Jesus fez e Ele quer fazer em nossas vidas, né? Mas que o nosso foco maior seja quem Ele é. Quem Ele é. Quem é Jesus? Quem Ele é, só isso. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Um beijo a todo mundo, né? Deus abençoe a todos. A Edna, né? Sirley, Nelson, Ju, né? Todo mundo que esteve com a gente, a Regina, a Nelly, a Jocely, a Patrícia, né? Todos vocês, a gente não vai lembrar de todos os nomes aqui, mas que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. E nos encontramos, né? Se Jesus não voltar, né? Na próxima live. Amém? Deus abençoe e um forte abraço. Fiquem com Deus. Beijo, Deus abençoe vocês. Amém.